Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 12 da segunda fase da Unicamp de 2021. Então, bora lá. E ela começa assim. Muitas células do corpo humano interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional, 3D. O processo de agregação celular permite a realização de experimentos em um modelo 3D de esferoides. A figura 1 representa, em plano 2D, a agregação celular 3D do esferoide. Conforme crescem, os esferoides exibem geometria esférica com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação de transição e de células mortas. A concentração de gases e outras moléculas diferem entre essas zonas, como representado na figura 2 em plano 2D. Na letra A ele pede: explique a razão da organização dos esferoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como na figura 2. Como o corpo humano, em situações fisiológicas, evita o surgimento de zona de células mortas representadas na figura 2. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. E agora que você já fez isso, bora responder essa questão. Então, a segunda coisa é vocês entenderem essa figura aqui. E nessa primeira aqui, que eles falam agregação celular, é necessário vocês perceberem que nesse primeiro ponto, as células elas estão em suspensão, ou seja, elas estão num líquido, elas estão lá jogadas e parari pororó, e com o passar do tempo elas vão se juntando e formando esse esferoide. Esse esferoide são bolas que estão presas ali, entre elas começam a se juntar e ficar como se fosse uma bolinha. E aí essa bolinha tem formato tridimensional. E aí ele fala que é uma representação 2D para esse formato tridimensional aqui, ó. E aí ele fala, nessa figura 1 a gente tem esse círculo que representa essa bola, esse círculo que representa essa bola. Aí ele fala, beleza, tranquilo. E aí na 2 ele começa a legenda falando que quanto mais para a esquerda e para cima desse triângulo aqui, na verdade, quanto mais escuro e maior, maior vai ser a quantidade e a concentração da substância em questão. Quanto mais fino e claro, menor a concentração e a quantidade dessa substância. E aí aqui a gente tem um círculo, que seria uma representação disso daqui, falando que quanto mais para o centro, aqui ó, quanto mais para o centro, nesse triângulo aqui, você vai ter menor quantidade de oxigênio, de nutrientes e de fatores de crescimento. Porque aqui está mais fino e mais claro. Então, na periferia, eu tenho maior quantidade de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento. O inverso acontece com os resíduos metabólicos das células, que são o CO2, proveniente da respiração celular aeróbica, e os resíduos de outros processos metabólicos que a célula faz. Então, o que eu tenho é que no centro tem alta concentração dessas substâncias e na periferia eu tenho baixa concentração dessas substâncias. E aí ele fala que a zona de proliferação acontece na periferia. Então isso nos fala que essa zona de proliferação apresenta células que necessitam de alta taxa de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento, ou seja, elas têm alta taxa metabólica porque elas estão em proliferação. Elas estão fazendo mitoses e a mitose ela precisa muito, a célula precisa de muitos nutrientes, muito oxigênio, consequentemente, e ela também precisa de fatores de crescimento, porque as células elas não simplesmente, deu a louca, eu vou me dividir. Isso só acontece se você tiver com câncer ou se a célula tiver algum tipo de mutação que vai fazer ela se proliferar indefinidamente sem necessitar de um estímulo externo, que são fatores de crescimento. Então, isso acontece na célula de proliferação, por isso que tem grande quantidade. E aí aqui no meio tem uma zona de transição, que é meio, tem um pouco de resíduo e tem um pouco de nutrientes. E aí na zona de células mortas eu tenho alta concentração de CO2 e resíduos e baixa concentração de oxigênio e nutrientes. Então, na verdade, essa zona morta ela só existe porque essa configuração está aqui. E aí essa configuração faz com que, como tem baixa quantidade de oxigênio e nutrientes, essas células morram. E aí essa quantidade de resíduos fica presa aqui. Mas até agora a gente não entendeu o porquê que isso acontece. E isso acontece pelo simples fato de que
todos esses problemas, todos esses metabólitos, esses nutrientes, o O2 e os fatores de crescimento, eles se difundem pelas células entre si. É um processo de difusão. Então, você tem essa passagem de célula a célula, de substância a substância. Então aqui, como as células estão juntinhas, bem coladinhas, a substância, o líquido que envolve elas, não está passando pelo meio delas. Então fica mais difícil ainda, porque aí todos esses fatores que tem tanto para sair quanto para entrar, eles precisam passar de célula a célula, e aí dificulta muito o processo de difusão deles. Por isso que tanto o que está na parte externa não consegue entrar, quanto o que está na parte interna não consegue direito sair. Então é um processo de difusão que fica dificultado pela quantidade de células presentes naquela região. E aí, o que o corpo humano faz para evitar esse processo, para evitar que as células morram se tem essa massa gigante aqui, se tem uma massa grande de célula ou uma massa, não precisa ser muito grande, mas se tem uma massa de células, como que o corpo humano faz para o que está dentro lá dessa massa não morrer? E aí ele tem um processo que a gente chama de angiogênese ou neovascularização, que é um processo em que essa hipóxia dessas células daqui, elas emitem certos fatores, certos sinalizadores, que são substâncias químicas, que vão chegar nesses vasos, e esses vasos vão, por exemplo, emitir pseudópode, não é emitir pseudópode, tá? É emitir mais raízes de vasos que vão até lá para poder suprir a demanda energética, a demanda de nutrientes e retirar o excesso de excretas e todas essas coisas produzidas por essas células. Então, o que antes não existia no começo, que é esse vasinho aqui, ele vai passar a existir por causa desse problema que tinha antes. Então, o seu corpo ele se adapta de acordo com a necessidade. E é por essa razão, um exemplo claro, clássico que eu falo para vocês, é que é muito menos perigoso você infartar aos 70 anos de idade do que se você infartar com 15 anos, 20 anos de idade. Por que isso? Porque quando você infarta, uma veia ou uma artéria, ela acaba ficando ocluída. E se essa artéria ficar ocluída aqui, por exemplo, ela ficar ocluída significa que alguma coisa tampou essa artéria. E aí tampou, o sangue não chegou, não passa daqui para frente. Se o sangue não passar daqui para frente, o que vai acontecer? Todo o tecido que envolve, que é irrigado por essa artéria, vai acabar morrendo, porque vai o quê? Faltar nutriente, oxigênio, fatores de crescimento e também vai aumentar o número de excretas nessa região. E aí a célula acaba sofrendo um processo de necrose e acaba morrendo. E aí isso vai acontecer se a pessoa tem 20, 15 anos. Só que tem uma pequena diferença entre um coração de uma pessoa de 20 anos e um coração de uma pessoa que tem 70 anos. Que é o quê? Esse coração ele já passou por várias coisas ao longo da vida e muito provavelmente ele já tem uma circulação colateral, que a gente chama, muito mais desenvolvida do que o coração mais novo. E essa circulação colateral decorrente da angiogênese faz com que, por exemplo, ocluiu essa região, o sangue vai dar a volta e vai continuar fluindo por aqui. Essa região aqui ainda vai acabar morrendo, mas é só uma pequena região em comparação se não existisse essa circulação colateral. Beleza? Tá, Vinícius, você falou e não respondeu, né? Como que eu responderia essa questão? Bora lá. Assim, as células recebem os nutrientes, fatores de crescimento e O2 por meio de difusão. O crescimento esferoide ocorre pois células que estão se dividindo apresentam alta taxa metabólica e precisam de grandes quantidades de nutrientes e outras substâncias presentes na superfície da esfera. Em contrapartida, as células do interior passam a ter menor aporte dessas substâncias e, consequentemente, morrem. O corpo humano realiza o processo conhecido como angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos, a fim de suprir a demanda da região interna e evitar a morte celular. Então, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, hein? Vamos fazer a letra B. Os enteroides são esferoides organizados são originados das células de revestimento do intestino humano.
e apresentam similaridade com as células epiteliais que os originaram. Cite duas características morfológicas das células de revestimento interno do intestino humano e suas respectivas funções. Então, aqui para responder essa pergunta, a gente precisa olhar uma célula do intestino, que é conhecido como enterócito. E aí aqui a gente tem a região que a gente chama de região basal, a região basolateral e a região apical da célula. E essa região apical, ela está assim, ó, é a região que são apresentadas as microvilosidades. Então essa daqui é o que a gente chama de microvilosidades. Por que micro? Porque elas são microscópicas. E aí existem as também vilosidades intestinais, que aí quando você tem um intestino, ele faz um processo assim, ó. E aí isso aqui é por onde passam os nutrientes, e aqui em volta eu tenho as células. E aí essa célula aqui, ela está presente aqui, por exemplo, nesse ponto. Então esse pedaço, esse teco aqui é o que a gente chama de vilosidade, e isso aqui é o que a gente chama de microvilosidade. Então dentro de uma vilosidade existem milhares de microvilosidades. Isso aqui é apenas representativo, porque a gente não consegue enxergar as microvilosidades a olho nu. Então, e para que serve tanto as vilosidades quanto as microvilosidades? Porque vocês precisavam falar de microvilosidades, porque é uma morfologia celular. Isso aqui, as vilosidades, é morfologia do tecido de revestimento como um todo, e não de célula. Então são microvelocidades e elas servem para aumentar a superfície absortiva da célula. E aí, como elas são originadas de células epiteliais, elas precisam ter alguma substância, algumas zonas que a gente chama de zonas de adesão, que é um conjunto de proteínas, de moléculas que fazem com que essas células fiquem grudadas uma na outra. E aí existem um monte de coisas que vocês podem ver se vocês tiverem biologia celular. Então, entre uma célula e outra, existem zonas que vão juntar elas. Então, aqui nesse comecinho, que foi o que eu citei na resposta, a gente tem as zônulas de oclusão, que servem para que nenhuma substância passe pelas células, pelos enterócitos, somente passar através dos enterócitos e não entre eles. E aí isso é como se fosse uma barreira que a célula tem a capacidade de filtrar o que vai entrar e o que não vai entrar no seu corpo. Então, mas existem as zonas de oclusão, zonas de adesão, tem as partes do hemidesmossomo que está aqui nessa região aqui, mas aí isso daí é a ligação entre o enterócito e a membrana basal dele, porque existe uma membrana basal, todo epitélio, tecido epitelial existe uma membrana basal, e aí vai estar ligando essa célula aqui a essa membrana basal. Existem os desmossomos, tem zonas de comunicação, então existem algumas células que têm essa especialização na membrana basolateral para que elas tenham alta capacidade de se juntar entre elas. Por exemplo, células musculares, a célula do tecido muscular cardíaco tem isso, que tem alta capacidade de transmitir um impulso nervoso e contrair bem rápido. Então existem muitas coisas envolvidas nisso. Então se você falasse que tem uma aderência entre elas, já seria bom. Então, e aí a gente, só de curiosidade para vocês, a gente tem caderinas, integrinas, ocludinas, que são responsáveis por juntar essas células. Tá? Então, como, Vinícius, de novo, você falou, e como você escreveria isso daí? Assim, uma das características morfológicas são as microvelocidades na região apical, que é esta região aqui do enterócito, responsável por aumentar a superfície absortiva do intestino. A outra são as zônulas de oclusão, que é essa região aqui de cima, responsável pela firme adesão que as células desse tecido apresentam entre si. Então,
Essa foi a questão de hoje. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!